Boa tarde, quarto ano. Hoje é segunda-feira, mais uma semana começando. Essa semana é tranquila. Temos conteúdo na apostila ainda, mas não temos lição de casa, não temos lições extras. Vai ser uma semana bem gostosa, tá bom? Daqui para frente até o final de julho vai ser uma semana bem gostosa. Vai ser um mês bem gostoso, tá bom? Então, gente, vamos lá. Nós iniciamos nosso dia hoje com ciências e terminamos com matemática, tá bom? Temos aula de música no meio do dia. Então, vamos iniciar pegando a nossa apostila, num conteúdo novo, né? Página 82, as plantas. Vamos falar um pouquinho sobre as plantas e aprender um pouquinho sobre elas, tá bom? Gente, é o seguinte. Lá para a semana, eu acredito, ou do dia 13 ou do dia 20, nós teremos avaliação. A avaliação são as provinhas, né? Como que vão ser nossas provinhas? Elas vão ser feitas pelo computador também, tá bom? Vocês vão responder pelo computador. A professora vai explicar tudo bonitinho, como vai funcionar. Essas provinhas vão poder ser feitas com consulta na apostila, tá? E vai precisar ter alguém com vocês para acompanhar vocês nessas provinhas, tá bom? Pode ser qualquer pessoa, mas quem tem que fazer são vocês. Essa pessoa não pode ajudar nas respostas, tá bom? De acordo com tudo que a gente aprendeu, com tudo que a gente fez, é aí que vocês vão se basear para fazer as respostas da questão, da nossa avaliação, tá bom? Para a professora poder fechar as notas junto com as entregas das atividades, combinado? Então vamos lá, gente. Página 82, as plantas. Então, hoje é segunda-feira, dia 22 de junho, e nós temos aí uma semana completa pela frente, né? Então, vamos lá ler um pouquinho sobre a importância das plantas agora. As plantas são seres vivos muito importantes para a vida na Terra e podem ser encontradas em quase todas as partes do globo. Elas produzem o oxigênio. Lembra que a professora falou sobre os gases que compõem a atmosfera? Então, elas produzem o nosso oxigênio que a gente precisa para respirar, né? O gás que respiramos. E servem de alimento para o ser humano e muitos outros seres vivos. Então, a gente tem plantas que servem de veneno, plantas que servem de remédio, plantas que servem de alimento, não é verdade? Delas extraímos madeira para a construção de casas e móveis, material para a produção de remédios e tecidos, como o algodão. Além disso, elas nos proporcionam lazer e bem-estar, pois um lugar arborizado e com muitas plantas nos dá a sensação de paz e tranquilidade. Para exemplificar isso, a gente tem uma família aí fazendo um piquenique, né? Vamos lá, página 83, tipos de plantas. As plantas têm grande variedade de tamanhos e formas e vivem nos mais diversos ambientes. De acordo com a ocorrência no ambiente, elas podem ser nativas ou cultivadas. Plantas nativas são plantas próprias de determinados ambientes. Elas não foram introduzidas pelo ser humano e são naturais do local. Então, quando a gente estuda lá em geografia a vegetação de determinado local, a gente está estudando as plantas nativas, tá bom? As plantas nativas são aquelas que crescem naturalmente naquele lugar. Elas não são plantadas pelo ser humano, tá bom? Isso depende bastante também do clima daquele local, tá bom? Já as plantas cultivadas são introduzidas no ambiente pelo ser humano, como as plantações para a produção de alimento. Então, a gente tem dois exemplos aí nas fotos, né? Do cerrado brasileiro e de uma plantação de maçãs. A plantação de maçãs, quem introduziu foi o homem, né? Foi o homem que plantou. E os cerrados são plantas nativas, plantas que já estavam naquele local, que nascem naturalmente, dependendo do clima, do relevo, do solo, daquele local, tá bom? Saiba mais. Conquista do ambiente terrestre. Há muitos milhões de anos, só havia seres vivos nas águas, em mares, rios e lagos. As plantas foram as primeiras a colonizar o ambiente terrestre. Uma hipótese para o surgimento de plantas no ambiente terrestre afirma que elas se originaram de algas ancestrais que viviam na água. Ao longo do tempo, essas algas sofreram modificações que possibilitaram sua sobrevivência fora da água.
Podemos citar como exemplo de modificação o surgimento de estruturas capazes de absorver água e nutrientes do solo que se modificaram posteriormente em raízes. Então, aqui está falando um pouquinho sobre como surgiu as plantas no ambiente terrestre, tá bom? Agora nós temos algumas atividades, depois nós vamos dar sequência no conteúdo até a página 88 hoje, tá? Então vamos lá. 1. Mencione alguns benefícios que as plantas proporcionam aos seres humanos. Então, para que as plantas servem para nós? A professora aqui no vídeo falou várias opções, tá bom? Vocês escrevam todas as opções que a professora falou, ou todas que vocês lembrarem. 2. Escreva C, se a planta for cultivada pelo ser humano, ou N, se ela for nativa ou é natural daquele local. Uma plantação de soja, um pedaço de Mata Atlântica no litoral, um jardim plantado por meu avô ou um parque planejado por um famoso paisagista. Pesquisando. Então, agora vocês vão utilizar o Google para pesquisar e escrever aqui, ok? Pesquise e escreva no caderno o nome de algumas plantas que utilizamos na alimentação, na produção de remédios e chás e na fabricação de móveis e construção de casas, tá bom? Só os nomes das plantas. Vamos para a página 85, partes das plantas. Então, vamos lá. As principais partes que formam a maioria das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Então, são 6 partes que a planta tem. Lembra disso, hein? A raiz fixa a planta ao solo e absorve dele água e nutrientes. Então, a raiz ela serve como um canudinho que deixa a planta presa no solo em pé e suga a água e o nutriente do solo para levar para a planta. O caule sustenta a planta, ele mantém a planta em pé. Ele também é responsável pelo transporte de água, sais minerais e demais nutrientes. Então, a raiz puxa e o caule transporta para o restante da planta e sustenta a planta. Então, são as funções do caule e as funções da raiz. As funções da folha. A folha é a parte responsável pela respiração da planta e pela fotossíntese, processo pelo qual produz o próprio alimento. Então, lembra, a professora já explicou sobre a fotossíntese, sobre a luz do sol, por que é necessária a luz do sol para a fotossíntese. Então, a folha ela é responsável pela respiração da planta, tá bom? E para gerar alimento para a planta através da fotossíntese. A flor é a estrutura relacionada à reprodução da planta. Então, para a planta ter outras plantas, ela precisa da flor. É da flor que se forma o fruto. O fruto se origina da flor e contém as sementes dentro dele. Alguns frutos são carnudos e saborosos, que são aquelas que a gente come, que a gente ingere. As sementes ficam dentro dos frutos. Elas contêm um embrião que dará origem a uma nova planta, que já é a forma normal que a gente conhece de cultivação de uma nova planta, plantando a partir da semente, tá bom? 86, tipos de caule. Então, temos caules diferentes aí, tá? Dependendo do lugar onde os caules se desenvolvem, eles podem ser classificados em aéreos, subterrâneos ou aquáticos. Os caules aéreos são os mais comuns. Eles crescem logo acima do solo, como os troncos das árvores, né? Então, o tronco da árvore é um caule. Os caules subterrâneos se desenvolvem embaixo do solo, como o da bananeira e o da batata. O da cenoura também são caules que se desenvolvem dentro do solo, tá? A batata, ela nasce lá dentro da terra. A cenoura dentro da terra, tá? E o caule da árvore, ele é o tronco, tá? Então, ele é aéreo. E as plantas cujo habitat a água tem caules aquáticos, como o lótus, a vitória régia e o aguapé, são esses que têm caules aquáticos, são plantas aquáticas, tá bom? Saiba mais a bananeira. O caule da bananeira parece ser aéreo, mas não é. A parte que vemos é um tronco falso formado de várias folhas.
O verdadeiro caule dela é embaixo da terra, é subterrâneo e paralelo à superfície, de onde saem os troncos falsos. Então, olha que interessante, essa da bananeira nem eu conhecia, hein? 87. Tipos de raiz. Então, nós temos tipos diferentes de caules e tipos diferentes de raiz, que também podem ser aéreas, subterrâneas ou aquáticas. As raízes aéreas se desenvolvem acima do solo. Elas podem estar presas a uma rocha ou mesmo a outras plantas. Então, quando a gente consegue ver a raiz, é uma raiz aérea, tá bom? As raízes subterrâneas são as mais comuns. Elas se desenvolvem abaixo da superfície do solo, retiram dele o oxigênio e os nutrientes, tá bom? E as raízes das plantas aquáticas ficam sobre a água, onde retiram nutrientes, que também são plantas aquáticas, tá? Agora vamos lá. Pesquisando. Pesquise e descubra se a frase a seguir é verdadeira ou falsa e justifique a sua resposta. Assim como a batata doce também é um caule subterrâneo. Então, essa aqui eu vou responder para vocês, porque essa pesquisa vai ficar bem complicada para vocês entenderem, tá bom? Então, tá falando assim como a batata é um caule subterrâneo. Tá falando aqui, a batata doce também é um caule subterrâneo. Essa frase, ela é falsa. Por quê? Porque ao contrário da batata, a parte comestível da batata doce é uma raiz subterrânea, não é um caule. A batata é um caule, a batata doce é uma raiz. Mas isso a gente não vai precisar saber no futuro não, tá bom? E vamos para a nossa última folha de hoje de ciências, que é a página 88, o restante das atividades, tá bom? Relacione cada parte da planta com a sua respectiva função. Então, vai colocar o número 1, quais são as funções do caule, número 2 da raiz, número 3 da folha, número 4 da flor, 5 do fruto e 6 da semente, tá bom? 2. Cite um exemplo de planta que contém as partes mencionadas a seguir. A. Uma planta que tem um caule subterrâneo, pode retirar da própria apostila, tá bom? B. Um caule aéreo. C. Uma raiz subterrânea. E D. Uma raiz aérea. 3. Por que os caules de plantas aquáticas contêm ar em seu interior? Então, essa daí é uma pergunta muito interessante, né? As plantas que estão lá na água, as plantas aquáticas, elas têm o caule na água, né? E aqui tá falando por que elas têm ar no seu interior. Teria que ser uma pesquisa também, tá? Mas por que eles têm ar no seu interior? Para que essa planta fique flutuando. Então, o ar que tem dentro do caule dela, ele permite que ela fique que nem uma boia flutuando na água. Então, é por isso que os caules das plantas aquáticas têm ar dentro delas. Tá bom? Gente, a professora ajudou bastante nessas respostas, né? Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta com matemática, tá? Boa atividade, esse conteúdo é bem legal, bem interessante. E daqui a pouquinho tem música ainda, tá? Do tio Christian, depois matemática. Beijo!